E nós vamos ler versículo de 1 a 9. Neemias, capítulo 4, versículo de 1 a 9. Neemias, capítulo 4, verso 1 a 9. Eu vou lendo para que possamos ganhar tempo. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Toda reconstrução de vida, todo início ou toda recuperação, ela vai deixar alguém irritado. Nós encontramos muitas pessoas para nos fazer companhia no momento de dor, mas no momento de vitória a gente tem poucas pessoas que fazem isso. Não foi diferente aqui na vida desses homens. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria e disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulhos de pedras queimadas? Mas Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta uma raposa subir lá, para que esse muro de pedra desabe. Então Neemias fez uma oração: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai sobre eles essa zombaria. Eles sejam levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Diante dos construtores. E nesse meio tempo, nós fomos construindo o muro, até que toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Verso 7, quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdote, souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Verso 8, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. Até aqui. Vamos orar? Pai, nós cremos que Teu Espírito está aqui e te pedimos que Ele implante a Tua palavra poderosa no nosso coração e na nossa vida. Torna nessa noite, para cada um de nós, a Tua palavra relevante em alguma área de nossa vida, para que ela cumpra o propósito pela qual ela foi designada para o Senhor, do Senhor, para essa noite, Pai. Vem, completa a Tua obra, que é boa, que é agradável e perfeita em nossas vidas, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Inspecionar os muros e as portas, isso é algo que nós devemos fazer sempre na nossa vida. Porta é uma barreira mecânica, é uma barreira com dobradiças, onde se permite a entrada de algo ou a saída de algo. Muro já se trata de uma barreira sólida. Muro é algo que delimita, muro é algo que separa ou protege. Muro é algo que você coloca para defender o seu território. Todos nós temos portas, todos nós temos muros na nossa vida. Aliás, a Bíblia diz que a gente deve tomar conta do nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nossa vida tem várias saídas, nossas vidas têm várias portas, tanto que podem permitir coisas entrarem, como pode permitir coisas saírem. De modo que a gente precisa, vez por outra, de uma forma muito sincera, fazer uma inspeção dos nossos muros e encontrar lugares de vulnerabilidade. A gente gosta muito de falar hoje sobre vulnerabilidade, de uma perspectiva de que a gente precisa abrir mais a nossa vida, né? Nós precisamos baixar a guarda. Mas o fato é que tem lugares na nossa vida que elas podem estar vulneráveis, seja uma brecha no nosso muro, seja uma porta que nós abrimos para deixar algo sair ou deixar algo entrar. Lugares em que nós não temos defesas, nem defesas espirituais e nem defesas
emocionais. São lugares onde nós estamos expostos, lugares onde nós estamos desprotegidos, onde somos facilmente atacáveis. Nós precisamos considerar, e é isso que nós vamos fazer nessa noite. Vamos investigar qual ambiente da nossa vida nós somos mais vulneráveis, porque nós precisamos levantar guarda. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, você conhece a graça do Senhor, você é comprometido com Deus, com a sua obra, você está conectado ao reino de Deus através de uma igreja local, através da igreja de Cristo, mas sem dúvida nenhuma, se a gente não tomar cuidado, nós vamos deixar áreas da nossa vida desprotegidas. O livro que nós lemos, que é o livro de Neemias, ele é parte de um grupo maior de livros. Você vai começar ali com Esdras, Ageu, Zacarias e Neemias. Todos esses homens, eles são contemporâneos, significa dizer que eles viveram mais ou menos na mesma época. Então, a gente diz que eles são contemporâneos. E quando esses homens escrevem esses livros, Esdras, Ageu, Zacarias e Neemias, eles estão falando sobre a restauração do templo e a restauração do povo de Israel. Esses livros, eles relatam como foi esse processo de restauração do templo, como foi esse processo de restauração da nação de Israel. Então, uma coisa você vai perceber na leitura desses 4 livros, que a primeira coisa que foi restaurado neste povo foi o templo. O templo foi a primeira coisa a ser restaurada na vida dessa nação. E como é que isso aconteceu? Isso aconteceu através de um decreto de um rei chamado Rei Ciro. Esdras, capítulo 1, verso 1 até o versículo 2, vai dizer que no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, olha só o que diz o texto, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Então, um dia, um momento, aquilo que Deus declarou sobre a sua vida, as promessas de Deus para a sua vida, elas vão se cumprir. Deus não esqueceu de você, e nem esqueceu daquilo que um dia Ele proferiu acerca de você ou acerca da sua casa. Então diz o texto que, a fim de se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. E o que Deus fez para que essa palavra fosse cumprida? A Bíblia diz que o Senhor despertou o coração de Ciro. Então, nesse exato momento, o coração de alguém está sendo despertado, para que a resposta, para que a promessa, para que aquilo que Deus declarou sobre a sua vida se cumpra. Deus está movendo o coração de alguém, para que a promessa ou a palavra que Ele declarou a seu respeito, seja efetivada na sua vida. Então o texto vai dizer que o rei da Pérsia fez redigir uma proclamação, e foi divulgado em todo o reino, nesses termos: assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para Ele em Jerusalém de Judá. É incrível o que Deus faz. É que você precisaria ler esses 4 livros para você ter uma noção de como a nação de Israel estava nesse momento. E como deve ter sido tão feliz para esse povo ouvir essa declaração que o rei fez. Então, a restauração do povo de Israel começou pela restauração do templo. Qualquer restauração que você for fazer na sua vida, qualquer brecha que for fechada, qualquer porta que for reparada, tudo começa na sua vida a partir de uma restauração espiritual. Tudo na nossa vida começa com o espiritual. Você pode falar assim: não, eu vou fazer um curso, eu vou me aprimorar, eu vou soltar aqui o meu currículo, eu vou me colocar à disposição do mercado, eu quero abrir uma empresa, eu quero tomar uma postura nova na minha vida. Mas se isso não vir primeiro com a reconstrução da sua vida espiritual, essas coisas não vão avançar. Tudo começa pelo lugar espiritual. Isso foi a partir de um decreto que esse rei deu. E nós podemos dizer também que, de alguma forma, o Senhor nos entregou um decreto. O decreto que o rei Ciro entregou e fez ser divulgado em todas as circunstâncias ali, veio com o selo do rei,
E nós também temos um decreto da parte de Deus, selado pelos céus. O sangue de Jesus Cristo, ele sela todas as promessas, todas as profecias, todo o bem que Deus quer e deseja e vai fazer na sua vida. Então esse decreto ele foi enviado para o governador, na época chamado Zorobabel, ele foi enviado para o sacerdote Josué, e ele também foi enviado ao profeta Ageu. Veja a tríade: o governo, que é uma organização, o sacerdote, que é aquele que faz a ligação entre o homem e Deus, e o profeta, que é aquele que declara, que emite os mandatos, ou os intentos, ou os desejos de Deus para a vida do seu povo, ou para a vida de uma pessoa. Então, Ageu chega a dizer, no capítulo 2, no versículo 9, de que a glória desse novo templo será maior do que a do antigo, pois diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor. Então, havia um entendimento da nação de que o primeiro templo construído lá naquela época de Jesus, evidentemente foi construído antes, mas você lembra da história, que aquele templo ele era fantástico, não existia coisa mais incrível ali do que aquela obra. Mas a Bíblia diz assim, Deus diz, gente, essa restauração ela é necessária, e você não fique encantado com a primeira coisa que Deus fez, porque a segunda coisa que Deus vai fazer, ela vai ser muito mais gloriosa, ela vai ser muito mais poderosa. Ela diz, o texto diz, é nesse lugar que eu vou estabelecer a paz. Então, em nome de Jesus, olhe e faça uma inspeção da sua vida, das portas, do muro, e comece a organizar a sua vida a partir desse lugar espiritual. Então, talvez você tenha perdido tempo, talvez você tenha investido em lugar que você não devia investir, mas entenda que esse novo momento, a partir desse momento em que você decide restaurar sua comunhão com Deus, inspecionar o seu muro, olhar para as suas portas, Deus está dizendo que a glória desse segundo momento vai ser muito maior do que o primeiro, porque nesse segundo momento, diz o texto, que Deus vai estabelecer a paz dele. E por que tinha que o templo ser restaurado? Por que o ambiente espiritual é a primeira coisa que precisa ser restaurada na nossa vida? No caso do templo, é porque tinha que haver a atividade sacerdotal. A atividade sacerdotal ela precisava ser restaurada. A atividade sacerdotal é esse lugar de cobertura espiritual. Agora, o sacerdote, a primeira coisa que ele fazia, ele cuidava de si mesmo. O sacerdote não podia entrar ali para servir a Deus em pecado. Ele tinha todo um ritual para ser cumprido. Ele tinha que abrir mão de muitas coisas na vida para que ele pudesse ser um homem íntegro, santo, para poder ser um sacerdote. Então, a primeira coisa que ele precisava fazer é proteger a sua própria vida, cuidar da sua própria vida. Outra coisa que ele fazia, ele cuidava da casa de Deus. Ele precisava olhar para as coisas de Deus. E a terceira coisa que ele fazia, ele cuidava do povo. E o sacerdote precisava ser restaurado quando o templo foi restaurado, para que essas coisas pudessem voltar a acontecer. Tivesse sacerdotes íntegros, o sacerdote que pudesse estar ali cuidando da casa de Deus, e um sacerdote que pudesse ali representar o povo diante de Deus. O templo também precisava ser restaurado por causa do sacrifício. O sacrifício é esse lugar de compreensão do nosso pecado e da nossa redenção. Por que nós recebemos redenção? Porque o nosso pecado foi coberto pelo sangue de Jesus. Por que nós recebemos salvação? Porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz. Os nossos pecados foram expiados. E na restauração do templo, na restauração desse lugar da espiritualidade, esse sacrifício também precisaria ser restaurado. Porque o sacrifício é essa conversão que nós fazemos do nosso mau caminho. O sacrifício que nós fazemos é expiar os nossos pecados. Como nós fazemos isso? Crendo em Jesus. Então, o sacrifício foi restaurado. Ali no templo também, o ensino da palavra de Deus foi restaurado. Se você pegar, eu não me lembro exatamente se foi o caso de Esdras. Esdras descobriu que a palavra de Deus estava guardada numa espécie de porão. E a Bíblia diz que quando ele leu a palavra de Deus, ele percebeu que tanto ele quanto a nação havia distanciado o coração deles muito grandemente dos princípios de Deus. Ele fez uma coisa que é um
causou uma dor muito grande na nação. Ele falou assim, olha gente, se a gente quer purificar nossa vida, se a gente quer viver conforme a palavra, todo israelita que casou com uma mulher que não é judia, você tem que mandar essa mulher embora. Depois você lê lá, foi um momento muito triste da vida de Israel, mas o que isso significa para a gente? O ensino da palavra, ela tem essa capacidade de transformar a nossa vida. O ensino da palavra, quando o lugar espiritual da nossa vida ele é restaurado, ele é reparado, assim, a gente volta o nosso coração para a palavra e é ela que vai nos dar ferramentas, orientações de como nós vamos andar conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela não faz somente isso, ela apenas não nos corrige apenas, mas ela também nos traz conforto e esperança. Esse lugar da palavra de Deus, ele precisa ser mantido assim, quase que intocável na sua vida. Você tem que ser uma pessoa fácil, acessível a Deus. Também no templo ali foi restaurado o incensário, o incenso. O incenso ou incensário é esse lugar nosso hoje da adoração profunda. O incenso, ele aromatizava o ar. Você pode imaginar naquele lugar onde animais eram sacrificados, onde animais eram queimados, você deve imaginar qual era o odor daquele lugar. Então, para que aquele lugar fosse um lugar agradável, havia necessidade do incensário, do incenso. Havia necessidade de aromatizar, para que a atmosfera, para que o ambiente, ele pudesse ficar agradável na presença do Todo-Poderoso. Além do mais, o incenso, ele era um lembrete odorífero da presença de Deus. Pessoas que têm experiência de ter um encontro com anjos, existem algumas manifestações que acontecem, ou algumas percepções que você tem quando você tem um encontro com anjo. E uma das coisas que você percebe quando você tem um anjo perto de você é uma fragrância diferente. É uma fragrância que às vezes você não reconhece. Sim, você sabe que você não passou um perfume e você olha para o lado, não tem ninguém perto de você, e você percebe aquela fragrância. Essa é uma indicação de que você está tendo um encontro com um anjo do Senhor. De modo que o incenso, ele criava essa atmosfera sagrada para o encontro. Fico feliz demais, porque ouvir vocês hoje adorando o Senhor é algo surreal. Não existe coisa mais linda, mais bonita do que a gente ouvir a voz do povo, todos nós dizendo: Tu és amável, Tu és poderoso. E não sei se você percebeu, as músicas que nós entoamos hoje, elas foram músicas mais que falaram de Deus do que falaram da gente. Não sei se você percebeu isso. E como isso é importante? Porque de vez em quando a gente tem que fugir do centro das atenções, nós precisamos colocar a nossa atenção em Deus. Então veja, o que nós fizemos aqui ainda há pouco foi aromatizar o nosso encontro com a presença de Deus. O que nós fizemos aqui foi, assim, fala, Deus, a atmosfera está preparada aqui, olha, sabe? Nós estamos envoltos nos nossos pecados, na nossa concupiscência, nos nossos erros. Isso fede, isso causa um odor muito grande, mas por favor, aceite-nos, porque nós estamos aqui buscando o Senhor nessa condição, mas nós estamos chegando à Tua presença com um cheiro suave do louvor. Qualquer transformação na sua vida, ela precisa começar com a sua vida espiritual. Ela precisa começar com a restauração do templo. Então veja bem, a Bíblia fala então que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. E tudo parecia que estava muito bem, porque o templo estava restaurado dessa forma. Com todas essas coisas acontecendo, estava lá o sacerdote, estava lá a palavra de Deus como centro de todas as coisas, estava lá o sacrifício, estava lá o incensário. Mas Deus traz uma percepção para o coração de Neemias, e essa é uma percepção que precisamos ter também no nosso coração. Deus diz: mas como está o muro? Como é que estão as portas? Como é que está o muro da sua vida? Como é que estão as portas da sua vida? Porque nosso templo está pronto. Vamos imaginar assim. Nós entendemos o poder da cruz. Nós entendemos, assim, a palavra. Na verdade, nós amamos a palavra. Nós temos sede pela palavra. Nós somos, uma das características nossas aqui,
é um ensino. O templo, nós entendemos que a nossa adoração é profunda, nós entendemos o nosso propósito com Deus, nós sonhamos os sonhos de Deus, nós queremos, assim, agir onde Deus está agindo aqui na terra, nós temos apreciação pelo reino de Deus instaurado na terra. Então, assim, vamos imaginar, nossa vida espiritual está ok, mas às vezes você olha e fica pensando assim, mas por que eu dou um passo para frente e dou 2 para trás? Por que eu sou saqueado nessa área? Assim, por que os nossos depósitos são roubados? Por que as nossas conquistas são roubadas? Por que os avanços que a gente tem, muitas vezes são destruídos? Por que os limites, nossos limites espirituais, elas não se expandem? Por exemplo, falei ainda há pouco dessa experiência com anjos. E você pode olhar, ouvir um negócio desse e ficar torcendo o seu nariz aí. Você tem todo o direito de refutar esse ensino. Mas você entende que quando você refuta um ensino, quando você refuta uma experiência como essa, você coloca um limite espiritual na sua vida, do tipo, eu não vou passar por aqui porque isso daqui é coisa metafísico. Não vou. Então, era para você estar com experiências maiores, mas porque você não abre espaço na sua vida, você fica com o seu ambiente de crescimento espiritual ali no limite. As imposições, elas vão avançando na nossa vida. Você está com o seu coração ali em Deus, você sabe da salvação, você é uma pessoa que ora, você vem à igreja, está conectado ao corpo de Cristo, mas tem as derrotas, mas os avanços vão em volta, você é saqueado aqui, é roubado ali. Por que isso acontece? Porque provavelmente nós temos brechas no nosso muro, aquilo que delimita a nossa ação geográfica. Ou nós estamos com algumas das nossas portas da vida danificadas. Então, nós somos facilmente atacados, facilmente, assim, invadidos, estamos desprotegidos. E Neemias, então, ele tem essa percepção, o templo está maravilhoso, mas o muro que traz a proteção está com problema. Mas as portas que dão acesso, entra ou sai, estão queimadas. E então ele recebe do rei uma autorização para restaurar os muros e as portas. E em nome de Jesus, você tem essa autorização dos reis, para restaurar o seu muro, para consertar as suas portas. Neemias diz no capítulo 2, versículo 11, eu cheguei em Jerusalém, depois de 3 dias de permanência ali. Ele chega em Jerusalém e o versículo 13 diz assim, que de noite ele sai, e ele começa então a examinar o muro de Jerusalém, que havia sido destruído, e as suas portas. Então Neemias ele faz um esforço para identificar os lugares onde o adversário tinha acesso. Nós precisamos fazer esse esforço também. Porque às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, não, está tudo certo. Eu estou aqui, estou com Deus, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas, por conta das brechas e por conta das portas destruídas, o inimigo tem. E olha, quando a gente entende que a gente tem que fazer um esforço de examinar, é esse esforço mesmo, porque às vezes a gente encontra brechas e portas. Nós encontramos coisas que nós deixamos entrar, ou coisas que nós deixamos sair, e a gente não quer aceitar. Diz, não, o que é isso? Não é nada disso. Eu estou certo, eu estou fazendo certo. E aí então, nós ficamos desprotegidos. O diabo tem acesso a essas portas, a essas brechas, e então nós somos atacados, no âmbito espiritual, no âmbito emocional. E você pode ter muitos anos de fé, você pode ter muitos anos de igreja, mas se você não fizer um exame detalhado dos seus muros, das suas portas, você pode estar com brecha e sendo atacado emocionalmente e espiritualmente. E você precisa se propor a trabalhar nessas áreas, levantar essas brechas, fechar essas brechas, consertar essas portas destruídas. Neemias, ele começa sendo testado. Toda a restauração da nossa vida nós vamos ter que ser testado. Todas as vezes que você quiser fechar uma brecha, todas as vezes que você quiser consertar uma porta, você vai ser testado pelo inimigo. Então, você diz assim,
Não, mas eu ouvi, eu entendi, eu comecei a consertar o meu lugar de espiritualidade, minha comunhão com Deus. Aí eu observei que eu tinha uma porta, ou eu tinha uma brecha na minha vida, e eu comecei a consertar, mas eu fiquei doente. É um ataque do maligno. Não, mas eu fiz tudo isso aqui, mas o meu relacionamento em casa não está bom. Você quer ver um lugar muito suscetível para o ataque do maligno, quando a gente quer firmar o nosso espaço com Deus, quando a gente quer fechar as brechas, arrumar as portas da nossa casa, é nosso próprio lar. Como o inimigo se levanta ali. Às vezes é a harmonia que é tirada no meio de relacionamentos. Às vezes o financeiro é atacado. Por isso que você precisa proteger a sua área financeira. Como é que você faz isso? Com seus dízimos, com suas ofertas, com seu sacrifício. Eu ganhei meu salário, estou aqui, estou no controle de todas as coisas, eu sou firme com Deus, esse negócio de dízimo e oferta é para enganar a gente. É uma porta, é uma brecha. Todas as vezes que a gente começa a consertar e restaurar as brechas da nossa vida, você vai ser testado. Não tem problema nenhum. Isso é natural. Todas as coisas que valem a pena nessa vida, elas foram testadas, não é verdade? Quando você vai comprar uma coisa, você procura saber qual é a avaliação que você tem daquilo. Quer dizer, alguém usou, alguém testou e alguém está avaliando. Avaliação 4, avaliação 5, avaliação 6, avaliação 10. Então, conforme a avaliação, conforme passou aquele produto, passou pelo teste, você compra ele. Por que a nossa vida deveria ser abençoada de forma diferente? Então, Neemias começa a ser testado. Existem algumas áreas aqui, não vou conseguir falar de todas. A primeira área que Neemias é testado é na área da injustiça. Neemias, ele tinha um decreto do rei. No decreto tinha um selo do rei. Mas ele tinha um julgamento errado de Sanbalat, Tobias e Gozem. Ele pergunta assim: o que é isso que vocês estão fazendo? Tipo assim, quem deu ordem para vocês restaurar o muro? Quem deu ordem para você consertar a porta? E não pense que é diferente na nossa vida quando a gente começa a consertar, não. Porque o maligno vem e começa a dizer para a gente: com que autoridade você está se posicionando para resolver isso? Com ordem de quem? E a gente já tem um decreto divino sobre a nossa vida. Nós temos o sangue do Cordeiro sobre nós, é o selo de todas as coisas boas da nossa vida. Nós temos o direito de consertar, temos o direito de ser feliz, temos o direito de prosperar, temos o direito de viver uma família harmoniosa, temos o direito de ter uma vida saudável, próspera nesse mundo, temos o direito. Não é um direito conquistado por nós, é um decreto do próprio Deus para a nossa vida. Mas Neemias foi testado na área da injustiça. E injustiça, ela é um problema muito sério. Os julgamentos injustos na nossa vida, ela nos marca profundamente. Né? E não adianta você ficar explicando, porque tem coisas que não dá para se explicar. Então, o inimigo viu que você é fragilizado nessa área da injustiça. O que ele vai fazer? Ele vai atacar você nessa área. Olha lá, estão sendo injustos com você. Olha lá, você tem todo o direito de ser feliz, você tem o direito de fazer isso, você pode fazer isso. Mas por que você está sendo atacado? Porque existe um maligno que anda ao derredor, buscando quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios. Em algum momento da nossa vida, nessa turbulência, tem de ter sobriedade. Só que você precisa tomar cuidado, porque a injustiça ela pode entorpecer você. Você fica insensível ao ponto de que você não percebe que isso é um ataque maligno contra você, contra a sua família, contra a sua vida financeira, contra os seus relacionamentos. E você cai nessa armadilha. Não deixe que o sentimento de injustiça ele ganhe o seu coração. Porque todas as vezes o sentimento de injustiça ganha o seu coração, você começa a duvidar de você mesmo. Quantas pessoas não oram porque dizem assim, eu estou em pecado, eu não posso orar, porque
Quantas pessoas deixam participar da ceia porque elas dizem, eu errei nesse mês. E o que é isso? As injustiças, elas afetam, essa podridão da injustiça, ela afeta a nossa identidade, a nossa coragem, a nossa perseverança. Elias foi tão afetado, porque ele foi chamado de perturbador de Israel. Elias foi tão afetado, que você lembra da história dele. O que ele fez? Fugiu. E ele pediu para morrer. Ele falou assim, não é justo, Deus. Eu estou aqui te defendendo, e essa mulher diz que vai me procurar e vai me matar. Porque assim, quando a injustiça te afeta, você quer sumir, você quer desaparecer. Por isso que muitos adolescentes, eles não querem mais ir para a escola, porque eles sofrem injustiça lá. Muitos adolescentes pensam em tirar a vida, adultos inclusive, porque eles se sentem injustiçados e aquilo paralisa eles. Tão mal que isso faz na vida de uma pessoa. E aí então a gente tem que usar os pesos e as medidas de Deus, né? Porque tanto nós precisamos lidar bem com as injustiças que sofremos, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser injusto com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque veja quanta dor a gente passa por ser injustiçado e quanta dor a gente pode causar quando a gente comete injustiça. O melhor caminho é a gente confiar na justiça de Deus. É isso que os pastores aqui, que vieram de Brodowski, Morro Agudo, Ribeirão Preto, Guariba, Santo Antônio da Alegria, nós viemos aqui clamar por justiça, pela nossa nação. Para que o justo juiz tome conta de nós. Deixa o mundo girar, amigo. Que horas são agora? 20 horas e 24 minutos. Amanhã teremos novamente 20 horas e 25 minutos. Já mudou aqui, ó. O mundo está girando. É nada melhor do que um dia após o outro. Nada. Segunda área que Neemias foi testado foi a área do temperamento. Começam a fazer muitas perguntas aqui para ele. E Neemias foi tentado na área da irritação. Porque os caras aqui começaram a ridicularizar diante das autoridades. A Bíblia diz, ridicularizou diante das autoridades, ridicularizou a intenção deles, o que esse homem frágil aí está tentando fazer, ridicularizou a capacidade dele, como é que eles vão restaurar esse muro, ridicularizou a fé deles, eles irão oferecer sacrifício, ridicularizou a força interna deles, eles vão conseguir ressuscitar pedras desse monte de pedras queimadas, eles ridicularizaram a agilidade deles, será que vão terminar num só dia? E isso daqui tocou no temperamento de Neemias. O que é temperamento? Temperamento são essas características emocionais, comportamentais, da forma como uma pessoa reage diante de uma irritação. Temperamento são esses padrões de comportamento. E a Bíblia diz que a gente tem que ser temperado, tem que ter temperança na nossa vida. Então, nós não podemos ser irritadiços. E Neemias foi testado justamente nisso, irritado. E tem gente aqui que tem o gênio muito forte, é muito irritado. Tem um temperamento de irritação ou então de gênio forte. Gente assim não traz somente estresse para si, mas traz estresse para todo mundo. Todo mundo que está ao redor. Então, quando você explode, você diz assim, eu preciso explodir, eu preciso falar o que eu estou sentindo, eu preciso colocar para fora para isso me aliviar. Mentira. Quando você explode, quando você alivia, tipo assim, vou falar o que tem que falar, vou colocar para fora para isso me aliviar, mas não alivia. Gente irritadiça tem um alto índice de estresse emocional. Desgasta as suas emoções. Porque esse é o resultado de uma vida explosiva. Cansaço, ansiedade, depressão, perda da saúde. A ciência tem estudado isso há alguns anos, mas a Bíblia já fala sobre isso há muito tempo. O coração em paz dá saúde para o corpo, dá vida para o corpo. E a irritação, ela desgasta demais os relacionamentos. Tem mulheres aqui que estão a ponto de perder a sanidade. Porque você chega em casa irritado demais, marido. Você acha que é só você que tem que enfrentar as pressões do dia do seu trabalho. Que é só você que pensa no pagamento das contas. Que é só você que está atento às dificuldades da família.
Você acha que essa mulher vai aguentar você até quando você continuar irritado assim? Porque você conhece esses elásticos de colocar dinheiro? Tem um outro nome nessas borrachinhas aí? O irritadiço, a pessoa irritada, a pessoa que explode, você vai esticando, vai esticando, vai esticando, vai esticando. Tem uma hora que não cabe mais dinheiro nesse lugar. Não dá mais crédito, não se tem mais crédito nesse lugar. Estoura a borrachinha. Você não pode colocar uma pessoa irritada na liderança de alguma coisa. Você não pode colocar uma pessoa irritada na conquista de alguma coisa. Se você colocar uma pessoa irritada na liderança de alguma coisa, aquele grupo vai se desfazer logo, logo. Se você colocar uma pessoa irritada para consolidar uma conquista sua, você vai perder tudo. Porque pessoas irritadas, elas criam tensões desnecessárias. Se irrita por coisas pequenas, por coisas que dá para relevar. E se você é essa pessoa irritada, você precisa colocar limite no seu temperamento. Você precisa colocar limite na sua vida. Porque ser irritado não é apenas um problema para você, é um problema para as pessoas que estão ao seu redor também. Cuide dessa área. O irritadiço vive sempre em ciclos de briga. Sai de uma, entra outra. O irritadiço causa sempre irritação no lar. É o homem ou a mulher. Né? Às vezes eu converso com algumas mulheres, elas dizem assim, mas o meu marido mentiu para mim. Pô, o que ele mentiu? O que ele falou para você? E é triste, quando a gente vai aconselhar a mulher, o casal, um na frente do outro, eu passo mal. Me dá um comichão assim, mas eu tenho que me segurar, eu não posso ser irritadiço, né? Porque, assim, gente, parece que tem que ficar pisando em, sabe aquela expressão, pisar em casca de ovos? Você tem que escolher bem as palavras, para ver se não vai magoar, para ver se vai dar certo, tudo certo aquele dia. Sabe, esse é um ambiente muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Então a mulher diz assim, eu já falei. E ele não fala nada de volta para mim. Vamos mudar de assunto. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, a amabilidade. Contra essas coisas não há lei. Quanto mais irritado você for, mais motivo para ser irritado você vai ter. Porque o diabo descobre essa porta, o diabo descobre essa brecha. E se você não tiver tomar conta do seu temperamento, ele vai destruir você com a irritabilidade. Ele vai levar você a lugares estressantes. E eu termino com essa área aqui, que Neemias foi testado. Ele foi testado na área das perguntas maliciosas. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o muro? Eles irão oferecer sacrifícios? Vão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daquele monte de entulho de pedras queimadas? As perguntas maliciosas, elas geram dúvida no nosso coração. E a dúvida não é pecado. Dúvida é um tropeço da fé. A dúvida só se torna pecado quando você insiste na dúvida. Aí a dúvida leva você para a incredulidade. Mas fora disso, duvidar, eu achei que ia dar certo, ainda não deu, eu esperava que isso aqui funcionasse, ainda não funcionou, mas daqui a pouco você diz assim, mas em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus eu posso todas as coisas, vai funcionar, nós vamos conseguir. Então, a dúvida, ela não é um pecado quando ela é apenas um tropeço. Você está pressionado, então você diz, meu Deus, acho que não vai dar certo, mas você saiu daquele lugar, você precisa voltar a confiar em Deus. Mas se você continuar, a dúvida, ela é uma força destrutiva na vida de qualquer pessoa. E a dúvida, ela se alimenta de especulações, de perguntas. Ela se alimenta de perguntas maliciosas. Mas e se eu tivesse feito de forma diferente? Mas se eu tivesse casado com outra pessoa? Mas e se eu não tivesse dado esse passo e comprado esse carro? Mas e se eu não tivesse me batizado? Mas e se eu não tivesse comprometido a minha palavra?
a dúvida pode ser uma força muito destrutiva na sua vida. Se você permanecer com ela, vai te levar para um ambiente de incredulidade. É o Pedro, que quando está focado ali, ele está fazendo coisas incríveis. Mas quando ele insiste na dúvida, ele afunda. Muitos de nós aqui, Deus está precisando estender a mão e nos puxar da incredulidade. Muitos. A dúvida gera ansiedade, gera medo, a dúvida paralisa as ações, a dúvida impede a gente agir com ousadia. Os israelitas estavam ali, na frente da sua grandiosa promessa. Mas por causa da dúvida, morreram no deserto. Você vence a dúvida se firmando na palavra de Deus. Você vence a dúvida quando você deixa de acreditar nas ameaças e passa a acreditar em Deus. Deus teve que aparecer para Elias e dizer assim: Elias, por que você está aí? Isso foi um grande puxão de orelha que Deus deu em Elias. O que você está fazendo aí? Ele falou assim: é aquela mulher, Jezabel, ela está me perseguindo e me ameaçando de morte. E Deus meio que teve que dizer para Elias: Elias, pelo amor de Deus, cara, eu desci o fogo do céu, eu consumi tudo aquilo que você mesmo encharcou para mostrar o meu poder. Agora você está aí confiando na palavra de uma mulher e não confia na minha palavra. E veja se não é assim com a gente. Amigo, eu vi uma mulher que estava passando uma profunda necessidade. Ela se separou do marido, tinha filhos pequenos, o marido dela a traiu, então ela deixou o casamento. E o cara foi tão canalha com ela que não deu nenhum tipo de pensão para cuidar dos filhos. Ela morava numa casa simples, estava passando fome. Na frente da casa dela, tinha um cara muito rico, morando. E você sabe, né? Os vizinhos acabam sabendo da nossa vida, mesmo que a gente não conta. Quando eu era pequeno, as minhas vizinhas, que as vizinhas da minha mãe, né? Toda tarde elas estavam na porta do portão. Hoje já não existe mais isso, né? Vamos voltar para o caso do... Então, aquele homem rico sabia que aquela mulher era um crente. E ele falou assim: eu vou testar essa mulher. Eu vou comprar comida, vou deixar na porta dela. E essa mulher, ela tinha o costume de ouvir música de adoração muito alto. E o cara ficava muito bravo com isso. Por isso ele sabia que ela era crente. E ele sabia que ela estava passando dificuldade, mas ele estava sempre ouvindo ela cantando com o rádio alto lá. E ele falou assim: eu vou comprar um alimento, vou colocar na porta dela. E quando essa mulher aparecer lá dando glória a Deus e aleluia, eu falei assim: não foi o seu Deus não. Fui eu que comprei. E ele fez isso, foi lá no mercado, comprou um monte de coisa, depositou no portão dela. Quando ela abre a porta, vê aquele monte de comida, ela começa a ficar no reteté. Glória a Deus, aleluia, Deus é poderoso, Deus me ajudou. Aí o vizinho saiu correndo, o cara rico que comprou as coisas do cara, saiu correndo, foi na casa dela e falou assim: tá vendo? Não foi o seu Deus que te deu isso. Fui eu que fui comprar e deixei aqui na porta da tua casa. Para você saber que não existe esse negócio de Deus. E a mulher falou assim para ele: Deus é poderoso demais, porque Ele usa até o diabo para me abençoar. E é assim que vai ser. Fica em pé. Ai Deus, eu não posso rir. Glorificamos e bendizemos o Teu nome, poderoso Deus. Hoje nós olhamos para a nossa vida, assim, com muita honestidade, para identificar lugares em que há acessos contrários à nossa vida. Seja uma brecha no nosso muro, seja uma porta quebrada. E hoje, na autoridade do nome de Jesus, acreditando no decreto que temos, do direito, Deus, de restaurar, de consertar, e ver o Teu poder operando na nossa vida, é que nós nos levantamos com muita coragem, Deus, para inspecionar a nossa vida e fechar esses lugares e consertar essas portas, a fim de que cada vez mais o Teu poder opere em nós, para que cada vez mais
o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Deus, nos dê uma semana debaixo do Teu cuidado. Assim, usa até o maligno, Senhor, para abençoar a nossa vida. Transforma, Deus, tudo aquilo que é contrário a nós, tudo aquilo que se levanta contra nós, para nos abençoar, cumprindo a Tua palavra de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.